todos, sejam muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana. Toda semana levando um assunto diferente para você, muito conhecimento e entretenimento, compartilhando sempre notícias, fatos e muito conhecimento. Vamos construir junto uma sociedade, um mundo melhor. Aliás, esse é o lema de toda a TV Humana. Por que será que a TV Humana existe? Partiu essa ideia de quem? Gente, hoje eu trouxe aqui o idealizador da nossa TV Humana, Francisco de Assis Garcia. Muito obrigada, Francisco, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. Finalmente, porque o Francisco é o que eu chamo de mente inquieta. É uma dessas pessoas que não para, gente. O Francisco tem muitos projetos que já foram colocados em prática e muitos que, aliás, nem eu mesma, que sou amiga do Francisco, conheço. Francisco vai contar um pouco pra gente sobre como é que ele idealizou, o que o motivou, né, a idealizar e colocar em prática a nossa TV Humana. Francisco, mais uma vez, obrigada. E conta um pouquinho para o pessoal conhecer da onde partiu essa ideia, talvez contando um pouquinho sobre você, a sua vida até hoje, né? Tá bom, então vamos lá. Bom, primeiro eu quero começar falando o seguinte, que eu gostei de uma coisa que você falou da nossa TV Humana. A TV Humana eu criei justamente com o objetivo de não ser minha, ela ser de um grupo. Que grupo? Os humanos, tá? Então, quantos humanos quiserem fazer parte da TV, são bem-vindos. Então, até você que está aí vendo aí, se você tem uma ideia de ter um programa, gostaria de estar falando alguma coisa, desde que siga os princípios da TV Humana. Que quais são eles, Juliana? Me fale, quais são? Os princípios humanos. Sim. De praticar o bem, espalhar aí muito conhecimento que agregue para as pessoas. Estou muito longe? Não, você está correta. Então, justamente isso. Você que está aí vendo, você deve usar muito celular, TV, rádio, seja lá o que for. O que você vê toda hora que você acessa qualquer um desses meios de comunicação? Notícias ruins e tragédias. Sim. Então, nossa proposta aqui é mostrar o lado positivo das coisas, porque o lado positivo está morrendo. Nós estamos vendo aí cada dia mais as pessoas negativas. O Brasil, recentemente, aí, por questões políticas, aí, formou 2 grupos radicais aí, parece que não existem outros. E existem. Eu, por exemplo, pertenço a nenhum dos grupos, tá? Eu não sou nem do A nem do B. Eu sou a favor de que o Brasil seja melhor, a sociedade seja melhor, tenhamos condições melhores, tá? Então, o que acontece? A TV Humana, eu criei ela inicialmente com uma outra ideia. Foi a TV Cidade de Santo André, que você também fez parte. A TV Cidade de Santo André foi criada por quê? Então, agora, para quem não sabe, vai saber, inclusive você, muitas pessoas, talvez não saibam. Foi criada no seguinte sentido: eu nasci e fui criado em Santo André, mas eu tenho um antagonismo total. Qual é? Sempre trabalhei fora de Santo André. Só de uns anos para cá eu tentei uma aventura de ficar aqui na cidade e não deu muito certo. Mas então, vamos a essa aventura, porque é por causa dela que surgiu a TV Cidade de Santo André. Tá? Então, na minha vasta experiência profissional, que eu trabalho desde os 12 anos, tá, que é bastante tempo, eu estou com 57, então se nós olharmos aí, mais de 40 anos trabalhando, né? Então muita gente se aposenta muito mais cedo do que o meu tempo de trabalho, né? Então, numa dessas minhas experiências aí, eu me tornei consultor de negócios. Então o que é isso? É vendedor? De certa forma é um vendedor, mas não um vendedor da forma como o pessoal está acostumado. Um consultor de negócios é muito mais que isso. Ele entende uma situação de um cliente, entende de outro e de repente tenta juntar os dois para gerar algo novo. Então até indo de encontro ao que você falou, que minha mente não para de funcionar, tem a ver com isso também, de procurar coisas novas. Aqui nesse programa hoje vocês vão ter um pouco desse conhecimento e um pouco de coisas que eu fiz que nem você imagina, mas que envolve até sua vida, que está aí vendo. Eu fiz coisas que mudou a vida de milhões de pessoas. Nossa, que legal. Tá? E eu sou assim, sou uma pessoa desconhecida, anônima. É a primeira vez na vida que eu estou aparecendo numa TV, inclusive no seu programa. Já dei entrevistas aí
para coisas na web, para revistas, mas para situações muito específicas de uma das minhas áreas de trabalho, que é tecnologia da informação. Mas enfim, vamos lá. TV Cidade de Santo André surgiu da seguinte necessidade. Como consultor de negócios, eu estava atuando em São Paulo até 2019. 2019, isso. Aí o que aconteceu? Eu estava atuando numa agência de publicidade grande lá de São Paulo, lá na Vila Olímpia. Essa agência é de um amigo meu, muito amigo meu, um irmão meu, para falar bem a verdade. E eu estava cansado de ficar indo e voltando todo dia de carro, um trânsito danado. E a Vila Olímpia é uma coisa esquisita, porque está muito próximo de Santo André. São 22 quilômetros que dá exatamente de onde eu moro. Só que se você vai de trem, você anda quase 100 quilômetros. Porque dá uma volta no mundo. E se você vai de carro, são 22 quilômetros, mas o tempo é de 1h30 a 2 para ir e para voltar. Então eu estava cansado disso. Então eu cheguei para esse meu amigo e falei, Paulo, que é o nome dele, falei, eu vou alugar uma salinha em Santo André, vou ficar lá, e aí, o que vai acontecer? Eu venho aqui pontualmente em São Paulo, faço minhas reuniões aqui e fico trabalhando de lá, com reuniões remotas, etc. Ele falou, perfeito, ótimo isso daí. Pois bem, aí veio o Covid. Verdade, pandemia. Então aí prejudicou todo mundo, eu também, enfim. Bom, eu tive uma experiência de empreendedor nesse período aí do Covid, não fui muito feliz, então durou o ano de 2020, não quero entrar em detalhes sobre isso, mas aí em 2021 eu continuei com a ideia de ser consultor de negócios e aqui em Santo André. Pois bem, lá em São Paulo, nessa agência, eu conheço muita gente influente, poderosa, diretores, donos de empresa, tudo mais. E aí eu tinha um antagonismo que é o seguinte, Santo André não conhece ninguém. Porque para mim era uma cidade dormitório. Minha família está aqui o dia todo, filho estudando, tal, fim de semana vai em restaurante, vai em parque e tal, mas não conheço. Então não conheço a mesma proporção de pessoas que eu conheci em São Paulo. E eu queria criar um network aqui profissional. Eu queria conhecer aqui empresários, empreendedores, enfim. Criar alguma coisa aqui, tentar fazer o que eu faço, que é uma consultoria de negócios, no sentido de gerar algum dinheiro para mim, obviamente. Né? Bom, o que aconteceu? Aí eu comecei a pensar, como que eu vou conhecer esse pessoal? Participar de Rotary? Não me agrada a ideia. Jantares? Me agrada a ideia. Dinheiro desnecessário que não vai dar dinheiro em nada, vai dar mais gasto do que êxito. Bom, aí eu pensei o seguinte, e foi uma coisa assim que juntou duas ideias. Por quê? Nesse escritório eu comecei a receber amigos meus de São Paulo. Então, pessoas que não tinham a menor ideia do que é Santo André. Para eles, Santo André era uma cidade tipo Itapevi, Osasco, e não estou desmerecendo as cidades, cada uma tem sua grandeza e tem seu lado negativo também. Mas era isso que eles tinham a visão de Santo André. Aí quando os caras chegavam aqui em Santo André, falavam, nossa, eu não imaginava que Santo André era isso. Uma cidade pujante, uma cidade rica, uma cidade com diversidade, uma cidade com tudo isso daqui. O que é isso? A gente ouvia falar de São Caetano, a gente achava que São Caetano que era o máximo do ABC, e não Santo André. Então aí eu comecei a observar uma coisa, que não eram só eles que não conheciam Santo André. As próprias pessoas de Santo André não conhecem Santo André. Então até tem uma pergunta que eu faço para todas as pessoas aí, quando eu converso, até com relação ainda à TV Cidade de Santo André, eu falo assim, você é de Santo André? Vou fazer essa pergunta para você, Juliana. Você é de Santo André? Eu sou nascida Nasceu aqui. que eu? Quantos parques nós temos em Santo André? Quantos parques? Bom, olha só, eu conheço o parque que a gente chama de Parque do Ipiranguinha, mas tem um nome característico. Conheço o Parque Central. 2. Né? Aí eu conheço o antigo Parque Duque de Caxias, agora Parque Celso Daniel. 3. Agora, eu conheço mais um, mas eu não me lembro o nome, que fica após a Carijós, tem um parque. Mas não me recordo o nome. E paro por aí. Ok. Então você vê, Juliana, você que é uma pessoa altamente esclarecida, professora, e eu não estou falando, não vou falar nada para te humilhar aqui, estou falando simplesmente a realidade.
E essa realidade é o que eu percebi, e não é culpa sua ou culpa da população. Isso tem culpado. E nós vamos falar aqui do culpado, tá? Nós temos 13 parques. 13? Nossa, 13? Puxa vida, é muito mais do que eu imaginei. Pois é, e nós temos 13 parques pouco conhecidos, porque daí as pessoas conhecem baseado no meio que ela vive. Sim. Então, você falou parques que dá um entorno aí de uns 2, 3 quilômetros de onde você mora. E é o que vai acontecer com qualquer um aqui da cidade de Santo André, que é uma cidade com 800 mil habitantes. Uma cidade gigantesca. Pois é, nós temos 13 parques. Nós temos um parque aqui chamado Pedroso. Esse parque Pedroso aqui, para quem é mais de cabelo branco, vai se lembrar que nós tínhamos um teleférico nos anos 70, durou até o comecinho dos anos 90 e foi desativado. Pouca gente, inclusive daquela época, sabe que era o maior teleférico da América do Sul. Nossa! Em extensão, e ficava em Santo André. Olha que legal! Pouca gente sabe que nós temos o Parque Sabina, que é colado ao Parque Central, que são parques distintos, né? O Sabina, ele tem o planetário que é mais avançado da América Latina. Também pouca gente sabe disso. Então, o andreense, especificamente, não conhece a sua cidade. Do ponto de vista gastronômico, nós temos aqui restaurantes melhores do que São Paulo. Melhores da região. Nós temos aqui escolas boas, tanto pagas quanto públicas. Só que daí o que acontece? Quem está vendo isso aqui vai falar, Francisco está falando besteira, porque aqui no meu bairro está tudo caindo nos pedaços, etc. Bom, então eu vou falar a minha história agora, logo na sequência de terminar isso daqui que eu estou contando, né? Por que surgiu a TV Cidade de Santo André, eu vou entrar nesse mérito. Eu também estudei numa escola caindo nos pedaços. Só que em vez de ficar reclamando, eu fui à luta. E é o que as pessoas deveriam fazer, ir à luta. Então, você não está contente com o seu bairro, não está contente com a infraestrutura que tem lá, primeira coisa, deve reclamar, deve protestar, deve ir atrás dos seus direitos? Deve. Mas se mesmo assim não conseguiu obter aquilo que quer, mude-se, evolua, corra atrás. Não fique esperando que alguém vai te dar um tapinha nas costas e falar, coitadinho de você, olha, vou arrumar aqui para você. Não vai. Infelizmente, essa é a vida. Ou felizmente, porque é graças a isso que nós chegamos aqui enquanto humanos. Exato. Porque se não fosse pela dificuldade, nós estaríamos ainda nas cavernas. Nossa, com certeza. São elas que nos movem. Inclusive, eu estava tendo uma discussão esses dias com uma pessoa, uma discussão no sentido de troca de ideias, não no sentido de briga. E eu estava comentando com ela. Nós tivemos 3 eventos na humanidade péssimos. Mas se não fossem por eles, nós também não estaríamos aqui. Foi a gripe espanhola, no começo do século XX, seguida da Primeira Guerra Mundial, com milhões de mortos, os 2 eventos, milhões de mortos, e depois a Segunda Guerra Mundial, com milhões de mortos também. Só que se não fosse por toda essa catástrofe, toda essa tristeza, toda essa destruição que teve lá, nós não estaríamos aqui, por exemplo, na internet agora, falando sobre esse assunto. Muita tecnologia, né? As guerras, a dificuldade faz com que haja um aceleramento, vamos falar assim, da tecnologia do mundo. Isso as pessoas não entendem. Eu fico horrorizado quando eu vejo alguém falar assim, o homem nunca foi na Lua, porque não tinha tecnologia na época. Claro que não tinha, foi construída para ir lá. E tanto que você está aqui ouvindo hoje isso daqui, usando o seu smartphone, graças a isso, porque precisaram criar tecnologias para ir para a Lua. Sim. Né? Bom, mas enfim, voltando. Então, a TV Cidade de Santo André, um foco era esse, era criar um network. O outro foco, eu falei assim, eu vou unir útil ao agradável, eu vou fazer um negócio que sirva para mim e vou fazer um negócio que sirva para a população, para mostrar o que tem nessa cidade de rico que existe aqui e que as pessoas não percebem. E daí, devido a ter tanta facilidade em Santo André, as pessoas acham que é assim o Brasil inteiro. Então eu vou dar um exemplo para você. E nós moramos próximos. Eu moro um pouco mais no centro, você mora num outro bairro aqui que eu não vou falar para não expor você, tá? Nós moramos próximos.
Quantos hospitais tem no raio de 1 quilômetro de onde nós moramos? Quantos hospitais? Nós temos 1, 2, 3, 4. Eu já pensei em 4. Nós temos 8. 8! Ó, foi Então, a eu vou metade. falar de novo para quem está nos vendo aí. Vocês têm noção quantas cidades no Brasil tem sequer um hospital? Nossa, é verdade, Francisco. E nós temos 8. Isso no nosso entorno aqui, fora os que estão mais afastados. Nossa. Eu não sei qual é a totalidade dos hospitais de Santo André, mas eu sei que passa de 10. Nossa, realmente. Aí a população, nossa, mas é ruim que eu vou lá, tá lotado. Mas você tem, amigo. Uhum. Tem um monte de cidade que o cara vai ter que andar 200, 300, 400 quilômetros para ter. Eu tenho parceiros comerciais que ficam numa cidade chamada Montes Claros, em Minas Gerais. E essa é uma cidade polo. O que é uma cidade polo no Brasil? É uma cidade onde ela serve uma região, em termos de serviços. Então, Montes Claros tem uma Santa Casa, que ela é tipo o nosso Hospital das Clínicas em São Paulo. Ela atende um raio de 500 quilômetros. Todas as cidades mandam pacientes para lá, porque não tem hospital. E nós moramos numa cidade que tem mais de 10 hospitais. Então, gente, mas é ruim. Mas você tem. Imagine você não ter. Mas é caro a saúde lá, porque daí eu tenho que ir lá no pago e tal. De novo, você tem. Então, até na nossa TV Humana, recentemente, um amigo nosso aí mandou um vídeo aí para nós vermos, de uma pessoa aí que está com câncer, e essa pessoa faz um ensinamento aí de coisas que nós devíamos agradecer. E que está diretamente ligado ao conceito da TV Humana. Então, devemos agradecer o pouco que nós temos, porque o pouco que nós temos é riqueza para milhões de pessoas no planeta. Vou falar uma outra coisa aqui que pouca gente sabe. E não, aí vou até extrapolar, não estou mais falando de Santo André. Um dos principais problemas do mundo é não ter banheiro. Nossa. Do planeta Terra, do ser humano, é não ter banheiro. E as pessoas falam, não, mas aí como assim? Tem populações no planeta, e quando eu falo populações, países inteiros, que eles fazem no quintal, as necessidades deles fazem na rua, fazem na frente do quintal do outro, e é normal isso, porque não existe banheiro. Só que daí, voltando lá para a questão lá da Primeira, Segunda Guerra Mundial, etc., o que também esses eventos causavam? Muita propagação de bactérias, de vírus e tudo mais. Por quê? Porque era aquela carnificina, corpos podres no meio do campo de batalha, sangue. Então, era muito fácil você se contaminar por qualquer coisa e morrer. Não era só tiro que matava. Então, a ciência teve que evoluir para criar medicamentos para tornar o ser humano muito mais forte. Tá? Mas não vamos entrar aí na questão de guerra e questão de planeta. Vamos voltar lá para a questão da TV Cidade de Santo André. Então, eu criei a TV Cidade de Santo André, junto com 2 amigos, isso em maio de 2021, com esse foco. Vamos tentar criar alguma coisa que gere um network. E vamos fazer alguma coisa que sirva para a população. Então, eu e essas 2 pessoas, hoje só tem uma aqui na TV Humana, um saiu, começamos a pensar, vamos fazer um programa de entrevista, vamos fazer um programa de mostrar rua, vamos fazer um programa de mostrar estabelecimentos, lugares legais, vamos fazer um programa de mostrar parque. Então a gente começou a pensar coisas assim que realmente agregassem valor. Bom, então começamos lá a traçar a ideia e tal. Qual que era a minha facilidade para a TV Humana? Como eu disse, uma das minhas vertentes é tecnologia. Então, para eu criar um site, um portal como é a TV Humana, conectar ele nas redes sociais, era uma coisa muito simples. E eles estavam me ajudando no apoio aí de tentar ver o que fazer de programação. Pois bem, só que daí eu comecei a conversar com alguns outros amigos, não só de Santo André. Como eu disse, Santo André não tenho muitos amigos. Meus amigos, a grande maioria, fora de Santo André, em lugares até mais longe do que aqui. Começaram a gostar da ideia. Pô, que negócio interessante isso daí. Pô, eu quero participar. Falei, tá convidado. Aí o negócio foi expandindo. Então começou inicialmente com 3 pessoas. Olha só. Em pouquíssimo tempo nós já tínhamos mais de 10 pessoas. Meu Deus. Hoje nós temos 24 pessoas na TV Humana. Alguns ainda não começaram. Bom, começamos efetivamente em agosto de 2021. Um programa lá chamado
tem em Santo André. Então, mostrando lá alguns estabelecimentos comerciais, tal, coisas assim diferentes. Então, tem um bairro aqui em Santo André que tem um rapaz aí que tem uma cafeteria, que é uma torrefação de café, que pouca gente sabe disso, aqui em Santo André também. Nós mostramos aí uma livraria que tem lá no bairro Jardim, que tem coisas que se encontram na Europa, pouca gente sabe disso também. Nós mostramos aí uma moça que ela tem uma doceria lá no bairro Jardim, que foi um sonho dela, que ela se inspirou aí em países aí variados, Paris, que é a cidade, né? A cidade de Paris, na França, se inspirou na Alemanha, se inspirou, enfim. Então tem doces lá que você não encontra aqui em lugar nenhum. E tem aqui em Santo André. Vimos aí também oficina mecânica de altíssimo nível aqui em Santo André. Enfim, uma série de assuntos aqui relacionados à cidade. Bom, pois bem, daí foi expandindo essa ideia. Inclusive eu conheci você. Posso contar como que a gente se conheceu? Pode. Foi bem engraçado. Então você conta. Não só eu falar. Eu imagino que o público deve, né? Porque para essa mente inquieta aqui, né? Para ele encontrar as pessoas, com certeza foram as possibilidades das mais variadas. Pois é, comigo estava eu um dia num mercado aqui próximo, que eu frequento bastante, mercadinho simples, mas muito aconchegante. Estava lá na hora de pagar, naquela fila. A gente sabe como que fila é de mercado, né? Você espera ali, às vezes conversa com a pessoa da frente ou de trás, e assim a gente começou. Começamos a conversar sobre, inclusive, os produtos do mercado, que o mercado era um atrativo. Eu lembro que você comentou que lá tinha uma massa italiana que você gostava, mas que não se assemelhava à massa que era preparada na sua casa. Você começou a comentar, e aí a gente começou. E eu acabei, logicamente, como sou professora raiz, acabei comentando que eu era da área da educação. E foi aí que você comentou que tinha um interesse por esse também, pelo meu trabalho, não só a questão da educação na cidade, mas com o seu filho, que o Francisco também tem menino, tem 2, mas um deles falou: Ju, acho que seria legal, de repente meu menino está com umas dificuldades, né? Como todo adolescente, sempre tem alguma questão para tirar dúvida. E aí ele acabou perguntando, não foi mais ou menos assim? Foi exatamente isso. E aí ele me perguntou se eu tinha o interesse, né, de ter um programa para poder divulgar um pouquinho, falar um pouco sobre a educação através do meu olhar, porque eu acredito muito na importância do professor como motivador, aquele que motiva mesmo, porque eu falo que nós, como professores, a gente tem que dar a mão para o aluno e fazê-lo seguir junto e depois ele vai seguir sozinho, a gente motiva, né? E aí foi quando você me ofereceu o convite e eu aceitei. Pois é, e nós estamos aqui 40 programas depois de você. Nossa! Mais de 40 programas. Tá? Então, isso daí também faz um pouco parte da minha vida, identificar talentos. Tá? Porque o que acontece? No propósito da TV Humana, de nós mostrarmos o lado bom das pessoas e para a humanidade, nós temos que encontrar pessoas que possam motivar também. Então, faz parte de nós identificar esse tipo de situação. Mas vamos lá, só para continuar aí e finalizar a questão da TV Humana, porque eu estava indo na TV Cidade de Santo André. Como eu disse, a ideia foi crescendo, 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 e aí surgiu uma possibilidade aí de eu mudar de cidade. E aí eu ia quebrar meu vínculo aqui com Santo André, porque daí não ia ter muito sentido eu ficar falando de Santo André e não sendo mais de Santo André. Então eu falei. E aí também surgiu no seguinte sentido, de eu ver que tinha possibilidade de eu ter outras pessoas que não só da cidade de Santo André, participando do programa. Então eu falei, está na hora desse projeto crescer. Então aí eu peguei e falei, como que poderia ser um nome adequado para isso? Então comecei a pensar, no primeiro momento pensei em TV Cidades, daí pensei em outra coisa, pensei em mais uma possibilidade e tal. Daí me deu um estalo, TV Humana. Porque tem tudo a ver com o que nós falávamos na TV Cidade de Santo André. Porque na TV Cidade de Santo André, qual era o slogan? O lado bom da cidade. Então, eu peguei e falei, vamos migrar isso para o lado bom da humanidade. Para nós podermos expandir e ir além, até para outros países. Se alguém quiser fazer parte, pode fazer também. Bom, então aí eu conversei com os participantes, inclusive você, falei da minha ideia. Todos gostaram e daí nós resolvemos mudar isso daí a partir de 2023.
Então a TV Cidade Santo André existiu de setembro de 2021 até dezembro de 2022. E aí a TV Humana oficialmente começou a operar no dia 4 de março de 2023. Com um novo elenco, vamos falar assim, né? Já tinham algumas pessoas que estavam lá na TV Cidade Santo André, vieram conosco, mas aí agregamos outras pessoas até do seu próprio programa, porque daí, como eu falei, uma das minhas características é olhando assim, o que essa pessoa tem que ela poderia ser mais do que ela é. Então eu já falei 20 vezes para você, que você é um talento mal explorado. Você poderia estar aí em uma TV aberta, com teu canal aí, outras coisas mais. Corra atrás disso. Poxa vida. Se você está com o freio de mão puxado, solte-o. Muitas pessoas me ouviram e foram para frente. Bom, enfim. Então começamos aí a TV Humana. Para minha surpresa, quer dizer, não tanto surpresa, de certa forma eu já esperava, mas não tão rápido. Eu coloquei um vídeo no LinkedIn falando da TV Humana. Nesse vídeo do LinkedIn, eu apresentava o que era, qual é a ideia e tal. Algumas pessoas começaram a falar comigo e pedindo informações, querendo conhecer mais. E uma pessoa do Rio de Janeiro, um advogado, pegou e falou: pô, esse projeto é muito legal, quero participar disso. Tô dentro. Tá convidadíssimo. Aí eu olhei, né, isso daí foram 2 conversas, como o padrão que eu faço com todos. Olhei o currículo dele lá, tem 2 mestrados, tem uma especialização legal em direito, pessoa batalhadora, pessoa aí que está do lado certo da força e não do lado errado da força, brincando um pouco com Star Wars, né? Então eu o convidei, ele começa em breve aí a ter o seu programa aqui também, que se chama Falando de Direito. Olha que legal! Essa sua característica de identificar talentos é algo muito nobre. Sempre foi assim? Você sempre teve esse olhar diferenciado para as pessoas e de repente dar esses toques? Olha, você deveria investir nisso. De certa forma, sim. Que legal! E como que vem isso daí? Aí nós vamos contar já, mas só finalizando mesmo isso aqui. Então, tem o Sérgio entrando na história. Aí essa questão de identificar talento também tem uma curiosidade. A Patrícia, que está conosco desde o começo aqui na TV Humana, recentemente eu ajudei ela a fazer uma entrevista com uma pessoa aqui, que eu encontrei essa pessoa num grupo que eu gerencio aqui no Facebook, que chama Amigos da Vila Assunção e bairros da região. Então eu vi lá essa moça aí, ela mexe com dança cigana, é também uma psicóloga e tal. Aí eu entrei em contato com ela, falei, seria legal aqui uma entrevista e tal. Daí indiquei ela para a Patrícia. A Patrícia tem um programa chamado Mulheres S.A., que ela conversa com mulheres. Bom, aí o que aconteceu? Fui lá, conversei com a moça e tal, e na hora lá falei, essa daí precisa estar na TV. Aí fiz o convite para ela, no primeiro momento, como todos, inclusive você, fica meio estupefado. Nossa, como assim? Aí a hora que você explica melhor, a pessoa se envolve. Não foi assim com você também? Foi. No começo a gente fala, será que é isso mesmo que eu entendi? Aí a gente marca uma reunião, conversa, entende, e aí você fala, nossa, eu me identifiquei com esse projeto. Foi isso que aconteceu mesmo. Exatamente. Então essa moça é a Gisele, então breve ela também terá um programa dela aqui. O programa dela tem um nome bastante peculiar, chama Tudo Junto e Misturado. Que legal. Porque ela vai falar de dança, vai falar de psicologia, vai falar de terapias alternativas, vai falar de uma porção de coisas aí, mas todas coisas legais. Todas coisas positivas, como sempre. Bom, daí você vai falar, da onde que vem essa tua facilidade de identificar talentos, etc. Bom, então aí eu preciso voltar um pouco no passado. E daí vai ter sempre uma conexão aqui com o presente. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos. Hoje eu penso assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria trabalhado com mais dedicação. Mas eu era criança naquela época e eu queria brincar. Então você pegar e falar, você gostava de trabalhar com 12 anos? Não, eu detestava. Eu queria brincar. Só que daí eu venho de uma família que meu pai e minha mãe eram pessoas humildes, meu pai era aposentado por invalidez, ganhava uma pensão ridícula do INSS, e
A vida para mim foi muito difícil quando eu era criança. Tanto é que se alguém perguntar, você não tem saudade da infância? Nenhuma, zero. Nossa, Inclusive, imagina. é duro falar isso, mas eu sou curto e grosso e direto. E eu aprendi a ser assim na vida. Porque a vida me ensinou a ser duro. Tá? Outra coisa também que eu repudio, quando eu ouço pessoas falar, na minha época era bom. A minha época é agora. Perfeito. O que já foi, já foi. Uhum. Até, inclusive, eu uso uma frase que eu li uma vez num livro, que é uma frase que me inspira para a vida. É assim: ignorante é aquele que só pensa no presente e sábio é aquele que se inspira no passado para fazer um futuro melhor. Olha só. É assim que eu acho que a gente tem que ser. Sim. Então, meu passado foi de glória? Não. Tive dificuldade. Então, passar fome? Não vou falar que passei, porque eu não passei mesmo. Se eu falar isso daí seria uma mentira total. Tanto que, mas você é gordo. Pois é, mas é uma questão fisiológica. Tá? Não é de comilança. Não sou comilão também. Mas passei vontade. Nossa, imagina. E para muita gente, passar vontade e passar fome, às vezes é quase a mesma coisa. Porque daí você... Vou dar um exemplo daqui a pouco de vontade que eu passei e daí como que eu supri essa vontade. Tá? Mas enfim, vamos lá. Então, com 12 anos lá, meu pai era pedreiro, porque ele tinha um problema de saúde, esse problema era bronquite, uma doença hoje ridícula, que dá para se tratar, mas naquela época não dava, não tinha cura. Então, quando ele tinha um momento de estar bem de saúde, ele trabalhava de pedreiro para ter um troquinho a mais em casa. Quando ele estava mal, daí ficava lá acamado, não tinha como fazer nada. Bom, só que aí foi criando uma consciência em mim, assim, do tipo assim, eu preciso vencer na vida. Preciso ter uma vida melhor. Preciso ter uma vida melhor. Então, eu vim de bairro periférico também da cidade de Santo André. Era uma comunidade, que é o nome bonito que dão hoje para favela? Não, não era uma comunidade, mas era um bairro pobre, popular, de pessoas lá que batalhavam todos os seus dias lá, tal, para poder manter sua vida. Não era um bairro de uma estrutura boa, mas nunca me passou na cabeça, por exemplo, crime. Olha só. Então tem gente assim que pega e fala assim, a minha única alternativa era roubar, que não tinha outra. Sempre tem. Então isso para mim é uma coisa inadmissível, o cara que parte para essa linha aí. Então assim, como eu falei, hoje, se fosse a minha vida hoje, como é que seria? Eu seria uma criança que não teria celular, comparando hoje para aquela época. Não teria celular, não ia ter internet em casa, não ia ter Netflix. Então vou roubar o celular do outro. Nunca me passou isso na cabeça. Porque meu pai, apesar de humilde, apesar de ter pouco estudo, apesar de ter muita dificuldade, meu pai me ensinou alguns valores. Quais são esses valores? Se você quer alguma coisa, você batalha na vida e conquiste. E sem prejudicar o outro. Porque também não adianta você pegar e querer subir na vida, subindo em cima da cabeça de outro. Exatamente. Você já tem que fazer diferença, tem que fazer igual o Newton falava. Se eu cheguei até aqui é porque eu me amparei em ombro de gigantes. Mas não subir na cabeça dos outros, pisoteá-los. Né? Então, por essa necessidade minha de crescer na vida, eu também tinha um problema já antes dos meus 12 anos, é o seguinte, eu era muito nervoso. Mas eu era muito nervoso por algo que eu fui descobrindo com o tempo. Que eu era tipo assim, eu tinha uma represa dentro de mim. Uma represa precisando de conhecimento, precisando de absorver e transformar. Então, antes de eu entrar na escola, lá no primeiro grau, meus pais achavam que eu era louco. Tanto que eu fiz tratamento psiquiátrico. Olha só. Aí o psiquiatra falou, é o contrário, teu filho não tem nada de louco. O que ele tem é que ele está numa frequência mais elevada que os outros. E só que meus pais não tinham condições de me comprar livros, me comprar a Barça, que era o nosso Google de antigamente, né? Então, era difícil para mim essa época aí. Então, quando eu entrei na escola, eles achavam que eu ia pegar e ser um problema, que eu ia brigar com todo mundo e tal. Mas quando eu entrei na escola, foi o contrário. Eu me achei. Que bacana. Então, aí eu me achei no seguinte sentido, porque daí eu conseguia absorver o que eu queria, informações, e eu sempre fui muito bom desde do primeiro ano da escola, na parte de exatas.
de ciências, na parte de física, na parte de matemática, então eu me identifiquei aí. E eu batalhava para tirar a melhor nota, então eu era sempre um dos melhores da turma. Tanto que no terceiro e quarto ano, lá, quarta série antigamente, era gozado, porque eu tinha uma professora lá que ela deu aula nas duas séries, ela dava, toda a aula dela era em grupo, então você não ficava sentado individual, você ficava sentado em grupo. Por acaso, meu grupo era o que terminava sempre primeiro, todas as atividades. Então dava lá qualquer coisa, pá, já terminava. A gente já ficava brincando lá tal, porque já tinha passado lá. Bom, mas enfim. Então, quando eu tinha 11 anos, aconteceu uma coisa na escola. Duas, aliás, que essas me fizeram mudar algumas coisas na minha vida. Então, primeiro, eu sofri um bullying violento. Nossa. Isso me tornou extremamente tímido. Nossa. Por anos. Tímido ao extremo. E assim, eu me achava que eu era um lixo, eu achava que era horroroso, eu achava que era um monstro, etc. Bom, enfim, essa foi uma coisa. Segunda coisa, eu tive a minha primeira experiência com liderança. Com 11 anos. Por quê? Porque naquela época lá a professora resolveu lá ter o representante de sala. Daí a turma lá elegeu um garoto lá. Esse garoto aí não representava nada a sala. Aí, com 11 anos, eu participei do primeiro impeachment da minha história. Porque daí os meus amiguinhos lá e amiguinhas pegaram e falaram assim, nós vamos lá falar com a diretora para tirar ele de representante, porque ele não serve. Isso com uma turminha de 11 anos. Então chegaram para mim, Francisco, você que tira boas notas, você vai com a gente. Eu falei, então tá bom, vou. Aí fui lá, tiramos o cara lá. Daí chegou lá a diretora, sabe, o que está acontecendo aqui? Ah, a gente não quer ele porque ele não representa nada, não faz nada pela gente e tal. Tá bom, então vamos eleger, tira fora ele e vamos eleger outro. Bem prático o negócio, né? Aí, o que acontece? Eu no meu canto lá, né, porque eu era permanente tímido. Aí, tá, e quem quer ser o representante? Daí todo mundo, Francisco! Olha só, você saiu de uma situação... Aí eu não sabia, assim, onde me esconder, assim, eu tava procurando um lugar para cavar minha cabeça no chão e esconder lá, né? Aí fui eleito o representante da sala, mesmo a contragosto. Aí passei a ser o representante da sala. Bom, e daí só voltando lá com aquela conexão lá dos 12 anos, que eu trabalhava lá com o pedreiro, eu já queria, então, arrumar um emprego. Não queria ficar trabalhando de servente de pedreiro, que é o que meu pai pedia para eu fazer, né? E eu ia, como eu falei, a contragosto, e nem sempre. Meu pai nunca me obrigou. Meu pai pediu para eu ir. Então, quando dava na telha, eu ia lá ajudar ele lá, fazer massa, carregar tijolo e tal. Quando eu não queria, ficava brincando, e daí ele deixava. E daí, às vezes, quando eu ia lá também com ele, eu ficava brincando também na hora que não precisava de massa. Mas não gostava, tá? Então não adianta, não vou falar que gostava, que não gostava. Bom, então eu queria arrumar um emprego. Olha só. Então, por quê? Porque já que eu não queria trabalhar de pedreiro, então eu quero trabalhar numa fábrica. Olha. Porque daí eu tinha amigos lá que já trabalhavam em fábrica. Daí tinha uma tal de Gotes lá perto de onde a gente morava lá, que eu achava que era o máximo. O que será que é essa Gotes? Que tem um monte de amigo trabalhando. Deve ser um negócio lindo, né? Ficava imaginando assim, né? Bom, aí eu mudei para estudar à noite. Nossa. Então hoje é impensável isso que eu vou falar agora. Eu estudava à noite, saía da minha casa 6:30 da tarde, sozinho ia para a escola e voltava 11 horas da noite sozinho para casa. Uma criança ainda. Criança. Hoje é impensável isso, né? Mas é. E daí também uma coisa que eu não entendia, por que eu não conseguia emprego? Daí eu ia lá no lugar e tal, daí não vou pegar você e tal, porque eu era criança. Sim. Bom, mas enfim. Aí um dos meus irmãos pagou um curso para mim. Um curso de eletricista de manutenção. Numa escola que não existe mais, chamada Instituto Continental. Ficava ali perto da estação. Aí eu comecei a estudar lá com 13 anos. Aí legal. Aí estudei, me identifiquei, achei legal aquilo lá e tal. Com 14 entrei no Senai para fazer de novo o curso, mas no Senai, que era muito melhor. E daí com 14 eu tive meu primeiro emprego oficial. Porque daí naquela época lá existia um negócio chamado aprendiz de Senai, onde uma fábrica bancava um aprendiz no Senai durante o estudo dele, e depois que ele se formava, ele ia direto para a fábrica. Então eu fui trabalhar nessa fábrica que é a Brosol.
Então isso daí tem a conexão com o que eu falei anteriormente. Meu primeiro emprego foi em Ribeirão Pires. Nossa. Não em Santo André. Já começou. Já comecei longe já. Então, 14 anos, estudava lá no Senai, mas nas férias ia para Ribeirão Pires. Quando terminou, fui para Ribeirão Pires. Então, fiquei empregado nessa empresa dos 14 aos 19 anos. Nossa, bastante. Então, eu fiquei trabalhando lá 3 anos e pouco depois que eu me formei no Senai. Bom, aí aconteceu mais uma coisa na minha vida. Importante. Para ver a transformação das pessoas e, de novo, eu repito. Passei por uma dificuldade, não tinha outra alternativa. Crime, matar, xingar, morrer, etc. Não é. Você tem que batalhar. Sair disso. O futuro e o mundo é muito diferente às vezes, a caixinha que você está acostumado. Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhar nessa fábrica, todo felizão da vida, vou chegar lá, vou colocar tudo em prática que eu aprendi no Senai agora, tal. Isso, falo para você exatamente quando? 1981, final de 1981. Vou lá, vou aplicar tudo agora. Chego lá, eu pego um chefe, que era um carrasco nazista. Sério? Então, o que esse chefe fez, na hora que eu cheguei lá? Começou a me dar os piores serviços possíveis. Nossa. Para pegar, assim, me desmotivar ao extremo. E eu sempre fazendo lá, não importa. Eu preciso que você instale lá em cima da fornalha lá um cabo. Tá bom, vou lá em cima da fornalha lá, ligada lá, 6 metros de altura, vou lá e instalo o cabo. Não tem problema. Fazia tudo do bom e do melhor para mim. Só que, quando eu terminei o meu primeiro grau, que foi exatamente 1980, antes do 81, até eu gosto de fazer essa brincadeira aqui. Você assistiu Matrix? Assisti. Você lembra da cena que o Morpheus chega pro Neo e apresenta a pílula azul e vermelha? Pois é, quando eu terminei o meu primeiro grau, apareceu o Morpheus para mim na minha frente. Meu Deus. Então, isso é óbvio, simbólico. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu tinha 2 caminhos para seguir. Então, meu pai teve uma conversa comigo quando eu terminei o primeiro grau. Qual foi a conversa? Meu pai chegou para mim e falou assim, filho, até aqui eu consegui manter você estudando. Daqui para frente, o que você quiser fazer, eu não consigo. Não é porque eu não quero, eu não consigo. Então, o que você decidir, eu te apoio. Se você for trabalhar num lugar e tudo que você ganhar for para poder pagar teu estudo, não precisa dar 1 centavo em casa. Que legal. Tá? Então, para até explicar também, que como eu falei, a TV Humana é para inspirar as pessoas, para a pessoa sair do conforto dela, correr atrás e ver que o mundo é possível para todos. Eu estou falando do ano de 1980, que foi lá que eu terminei meu primeiro grau. 1980 não tinha um colégio técnico em cada esquina, não tinha uma faculdade em cada esquina, e as coisas eram muito complicadas. Então, o colégio técnico, nós tínhamos os pagos, e vou falar o nome que não tem problema nenhum. Pago, nós tínhamos o singular, pago, nós tínhamos o pentágono. Gratuitos, nós tínhamos ETs. A ET de São Bernardo, a ET de Santo André, e depois São Paulo, a perder de vista. O curso que eu queria, técnico eletrônico, só tinha na ET de São Bernardo, ou então em São Paulo. Foi você. E aí esse curso, por sinal, só tinha durante o dia. E daí lembra da conversa que meu pai teve comigo. Você quer estudar, eu te apoio, mas não consigo fazer nada. Você ficar só estudando durante o dia, não dá. Então, aí que apareceu a decisão. O que eu faço? Eu faço igual meus coleguinhas aí, que é fazer um colégio normal, vamos dizer assim, que era o nome que tinha na época, que é fácil, daí você vai fazer o colégio normal, você vai pegar, arrumar um empreguinho na Gotes, vai ficar feliz pra caramba, vai casar com 18 anos, etc. Ou você vai pegar e ir para um futuro aqui totalmente incerto, seja de espinhos, pântanos, leões e tudo mais. Eu fui para esse. Então o que eu peguei e fiz? Com o salarinho que eu ganhava lá na Brosol, eu comecei a pagar o Pentágono, tá? Para fazer técnico eletrônico à noite. E o que acontecia? Eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do Pentágono. O que eu ganhava era menos de um salário mínimo. Então, eu tive que me inscrever num concurso de bolsa de estudo da prefeitura. Puxa vida.
Nesse concurso de bolsa de prefeitura, eu passei nesse concurso, só que tinha um probleminha que muitos anos depois, não vou falar o que é, mas vai ficar subentendido, eu só recebia meio ano. Nossa. Então eu passava meio ano durante 4 anos, uma penúria danada para pagar mensalidade, porque daí só em agosto eu começava a receber a bolsa referente ao primeiro semestre. Então uma dificuldade tremenda. Sim. Tá? Mas, de novo, batalhando, estudando, trabalhando, então com toda a dificuldade do mundo, pegando ônibus, chuva, chefe falando que querendo me prejudicar de todas as formas, e pior ainda, então vamos chegar na parte da comida. Nossa. Eu era extremamente magro naquela época. Nossa. Eu descia do busão lá da fábrica, lá na estação, e subia a pé até onde era o Pentágono. Oxi. O Pentágono é onde hoje, quem mora em Santo André deve saber, o McDonald's lá na Dom Pedro. Então lá que eu estudava. Todo dia eu subia a rua Bernardino de Campos e passava em frente à Esfirra Santo André. Sentia aquele cheirinho de esfirra assim, falava, nossa, que delícia. Só que eu não conseguia entrar lá para comprar uma, não tinha dinheiro. Aí, tentei roubar alguém para comprar uma esfirra lá? Não, batalhei, tirava boas notas, corria atrás, falava, um dia eu vou conseguir chegar onde eu quero. Na Brosol tinha uma coisa interessante, eles tinham lá uma área de pesquisa e desenvolvimento lá, muito avançada. E daí eu, como eletricista de manutenção, eu podia andar na fábrica inteira. Ah, que legal. Então eu consegui, foi também aí eu usei meu lado Francisco, observar. Eu observava tudo e aprendia. Eu sabia que era um departamento de contabilidade, um departamento de compras, um departamento de finanças, uma diretoria, a produção, PCP, eu entendia tudo. Eu olhava, ficava quieto aqui para o meu conhecimento e ia absorvendo. E daí lá, a hora que eu ia lá naquele laboratório, ela falava, nossa, que coisa maravilhosa, é isso que eu quero na minha vida. Quero trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. Bom, pois bem. Então vamos lá. Aí, com 19 anos, meu pai faleceu. Nossa. E ele faleceu, assim, de uma forma muito difícil, que não vale a pena contar agora. Não foi acidente, não foi nada disso, foi pela doença, mas foi difícil. Nossa. Aí eu cheguei para esse chefe aí, que daí com 19 anos aconteceram 2 coisas. Meu pai faleceu e eu peguei o meu reservista. Ah, sim. Então eu cheguei para esse chefe um dia e falei, preciso falar com você. Esse chefe pegou, fala aí, o que você quer? Falei, ó, eu tô aqui há mais de 3 anos, eu sou o teu melhor funcionário, eu faço tudo direitinho, eu não enrolo, eu faço tudo com perfeição, eu quero saber por que eu ganho menos do que a fábrica inteira. Então eu vou falar também aqui em público. Eu detesto sindicatos. Eu sei que a gente se prometeu a não falar nunca de política, mas isso aqui eu preciso falar. Eu detesto sindicatos. Por quê? Porque nessa empresa existia um acordo coletivo onde ninguém podia ganhar menos do que aquele piso, exceto o Francisco. 3.300 funcionários, menos o Francisco, recebia menos que o piso. Meu Deus. E isso por causa de questões políticas lá, que era uma podridão envolvida. Bom, então a minha vida foi muito difícil nesse aspecto. Nossa, imagina. Cheguei para esse chefe e falei isso. O que ele pegou e falou para mim? O quê? Você vai ficar 25 anos aqui, não vai subir porque eu não quero. Meu Deus do céu, depois de tudo que você tinha sofrido, nossa. Eu peguei e falei, então tá bom. Aí, o que outra pessoa faria? Ah, eu vou pegar então, vou matar esse chefe, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu peguei e falei, vou provar que esse cara tá errado. Que legal, inteligente. Francisco, o papo tá tão legal que eu acho que seria interessante a gente continuar no próximo bloco, no próximo programa. O que você acha? Para mim, tudo bem. Tá. Então, pessoal, não deixem de assistir o nosso próximo programa, porque vamos continuar com essa conversa deliciosa e cheia de coisas diferentes. E, sempre como eu falo, aprendendo a como educar para transformar. Então, até a próxima, gente!